Muito boa noite para vocês que nos ouvem aqui no nosso podcast Celebrando. Estamos aqui no nosso episódio 33 da temporada 4 e hoje é um episódio muito interessante para você, adolescente do sexo feminino, ou para você, pai, mãe ou cuidador de uma adolescente. O que será que está acontecendo nessa pequena cabeça? O que está acontecendo com esse pequeno CPF, vulgo córtex pré-frontal acelerado? Basicamente, o adolescente tem um motor de um carro incrível dentro da cabeça, mas não tem freio, e vem daí a nossa preocupação. E para discutir um pouquinho mais sobre adolescência, sobre puberdade, sobre métodos anticonceptivos e todos os demais assuntos que nós homens não entendemos nada, trouxemos aqui a doutora Sandra Alegro, junto com a Roberta Vieira e o doutor Diogo, para um bate-papo super legal. E aí, gente, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, doutora Sandra, por ter voltado para esse bate-papo. Ainda bem que a senhora voltou depois de tanta brincadeira na última vez. A gente entende que as brincadeiras nossas, quinta série, estão em um nível razoável, né? A gente não tem extrapolado os limites por aqui. Mas é isso, mas essas brincadeiras todas são importantes para gente, que caracteriza esse podcast, que esse podcast é uma coisa de verdade, né? Ele é autêntico, não é verdade? Isso é E é verdade. isso E a que senhora nós viu hoje estamos. nossa... E não é isso que nós estamos precisando, porque hoje nós estamos tão rodeados de coisas artificiais que a gente está precisando dessa naturalidade, desse encontro de pessoas, de gente. Exatamente isso. E hoje a senhora viu pela segunda vez que a nossa reunião de pauta acontece 10 minutos antes, a gente tem 5 minutos para definir tudo. Adoro, E aí, Rô, tudo adoro. bem? Eu sou aquariana, adoro isso. Muito bom. Fala, Roberta. Olá, gente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo, né, dividindo com vocês dúvidas e um pouquinho do que a gente sabe e batendo esse papo aqui gostoso, tão inteligente e informal. Boa, é isso. E aí, Diogão, como estão as coisas? Muito bom, amigo Ivo. Obrigado, primeiramente, doutora Sandra, por mais esse assunto tão interessante que nós vamos comentar hoje. O Rô também, nossa grande amiga, que sempre está conosco. E o cérebro da adolescente é algo muito legal a ser discutido, Ivo. E nós queremos aqui fazer um podcast informativo. Como a doutora Sandra fala, eu também sou aquariano, então muito legal essa entrada 5 minutos antes para a gente discutir pauta, porque faz com que as coisas fluam naturalmente, a gente consiga fazer uma conversa muito legal e muito educativa. Então, bora lá, Ivo. Boa, é isso. Vamos começar com a parte mais simples aqui, já que não sabemos muita coisa. Diogo, cérebro adolescente feminino. A gente sabe pela neurociência hoje, inclusive exames de imagem, que o cérebro das mulheres ele acaba maturando, né? 1 a 2 anos mais rápido que o dos homens. Aliás, o dos homens, geralmente, a gente já falou algumas vezes, Nunca matura. Dos 50 aos 51 dura uns 2 dias, né? Essa maturidade nossa. E depois já vai embora. Mas vamos falar um pouquinho desse cérebro nessa fase, cara, o que está acontecendo com ele. E aí, logo em seguida, a gente puxa a doutora Sandra para já emendar, então. A parte hormonal e a parte hormonal, exatamente, a puberdade, enfim, o que está acontecendo ali no cérebro das meninas. Vamos lá, Ivo. Então, vamos por algumas partes antes para nós entendermos. Lembrem que quando nós somos crianças, nós temos uma fase que se chama poda sináptica. Essa poda sináptica é um termo utilizado na neurologia e todo mundo que estudou o cérebro sabe muito bem sobre ela, porque ela reduz conexões pouco usadas e ela vai fortalecer aquelas mais eficientes. Esse processo, Ivo, ele é crucial para uma especialização neural. E a gente sabe que ele começa na infância, mas ele vai se intensificar na adolescência. Especialmente quando a gente fala de córtex pré-frontal, que vai demorar um pouco para maturar, e que daqui a pouco falamos um pouco mais sobre o pré-frontal também. Mas regiões relacionadas à linguagem, emoções, funções executivas, que é o córtex pré-frontal, por exemplo, controle inibitório, eles estão fazendo isso, eles estão sofrendo essa poda sináptica e é uma reorganização profunda do cérebro. E aí, nós temos outro fator que chama a nossa atenção,
que é a mielinização. O que é isso para o pessoal entender? Quem nos ouve há tempo já ouviu falar bastante de mielinização. Mas o nosso neurônio tem uma capa de gordura. Essa capa de gordura, ela vai sendo feita em algumas regiões do cérebro com o passar dos anos. A criança, por exemplo, não nasce caminhando, Ivo. Por quê? Porque ela não tem essa região mielinizada ainda. Então, conforme ela vai se alimentando, recebendo estímulos, com o passar do tempo ela ganha linguagem, ela ganha caminhar. E isso vai aumentar a velocidade de transmissão dos nossos sinais neurais. Lá na adolescência, também há uma aceleração dessa mielinização, principalmente em alguns feixes. Isso vai resultar no quê? Que com o passar do tempo, essa pessoa vai ter um melhor planejamento, ela vai com o tempo ganhar mais atenção, ela com o passar do tempo ganha mais um controle inibitório, com o tempo passando lá pelos 25 anos, que daí o nosso córtex pré-frontal está mais maduro, essa pessoa, em tese, tem uma tendência a tomar melhores decisões, mas entendam que isso é um processo. Mas o ponto principal, para depois deixar a doutora Sandra complementar, é entender que nós temos um desenvolvimento assimétrico do cérebro, em que o sistema límbico, que responde a emoções, amígdala, estriado ventral, por exemplo, ele matura mais cedo que o córtex pré-frontal. Por isso que o jovem ele é mais sensível, entre aspas, àquelas fases emocionais, que um dia tá chorando um monte, no outro dia tá super alegre, e os pais falam, meu Deus, que montanha-russa emocional que eu tô vivendo com meu filho, com a minha filha. É normal, é normal. E por isso que nós precisamos de pais e mães que deem muito apoio a eles naquele momento. Eles Mas, fiquem com muito apoio. Eu acho um ponto importante aí que você está falando, doutor Diogo, é justamente nessa fase que a gente ouve muito, a gente já falou algumas vezes aqui, sobre pais que tendem a ficar chamando os filhos lá de aborrecentes. Né? Mas parece que a gente passa uma borracha e esquece do nosso passado, que a gente sentia a mesma coisa, né? Que tudo, cara, aquela cascata hormonal absurda para cima, para baixo, tudo é muito difícil, muito complicado, mudança no corpo, mudança de voz. E o mais difícil ainda, a falta de controles, né? Como você falou agora. Perfeito. A gente está falando da mielinização, para quem lembra e já ouviu a gente está falando do processo que ocorre ali dentro da bainha de mielina. Aí vocês têm que saber, né, gente? Mesmo quem não ouve a gente aqui. Mas, brincadeiras à parte, é importante a gente lembrar, então, para pais de adolescentes ou cuidadores, que o adolescente ele não tem controle daqueles impulsos. Não tem como exigir que um adolescente seja extremamente organizado, que ele seja extremamente responsável. Não. Ele não tem esses controles ainda. O cérebro não está pronto ainda. E aí, vamos colocar uma pitada de dificuldade nesse assunto aqui agora, para deixar o assunto mais complexo, e puxar a doutora Sandra. E a puberdade, doutora Sandra, na adolescência? Chegou ali nas meninas? Estão falando a partir de quantos anos? Quando que as coisas começam a se bagunçar um pouquinho ali com relação ao corpo, com relação a hormônios, enfim, tudo que está acontecendo? Então, a gente já nasce com nossos ovários, certo? Os nossos ovários, a produção hormonal, ela é inibida na infância. Conforme o cérebro vai se maturando, como o Diogo explicou, o organismo vai se preparando para a puberdade, para a produção dos hormônios. O cérebro é que dá essa ordem, entendeu? Para começar a ativar esse eixo neuroendócrino, que é principalmente a hipófise, a suprarrenal, os ovários ou os testículos, certo? Então, com esse estímulo, vai começar a haver a produção de hormônios estrogênio e progesterona pelos ovários, que vão ser os responsáveis pelas características sexuais secundárias. O que é isso? Vão começar a aparecer os pelos, a mama, e, por fim, o final da puberdade é marcado pela primeira menstruação, que é a menarca. Certo? Então... E é a partir desse momento que as coisas se complicam um pouquinho mais, ficam mais difíceis, ou a gente está falando já de uma fase pré, ou seja, quando as mudanças corporais começam a acontecer, tudo já começa a ficar muito mais difícil para as meninas? Eu acredito que começa a ficar difícil desde que a pessoa começa a se deparar com as mudanças que estão havendo no corpo dela. Né? Inseguranças. Também, né? Imagino eu. Exatamente. E, assim, eu não gosto de falar antigamente, mas
hoje, atualmente, o acesso que as meninas, que as crianças, adolescentes têm ao conteúdo da internet tem uma repercussão sobre elas. Inclusive, tem um nome específico, isso que agora não estou me lembrando. Elas exigem uma perfeição do corpo que ainda elas não estão prontas para isso. Isso que eu ia perguntar, doutora Sandra, não é só a tua insegurança com relação à mudança que está acontecendo no seu corpo, mas é aquilo que você vê, né, lá atrás, né, na nossa adolescência, nas revistas, que também já era inatingível, Isso. né, que também já... E hoje, né, com os filtros e com aquilo que todo mundo vai querendo ter a mesma cara, ter aquela boca, e ninguém mais se entende como singular para se valorizar, né? Exatamente. E assim, a adolescente começa a exigir um padrão de mama, um padrão de vulva, e comentam isso na consulta, que antes a gente quase não ouvia isso. E hoje, entendeu? Ficou uma coisa mais comum da gente escutar. Isso não é só uma coisa da mulher mais madura. As adolescentes também estão começando, né? Então, Doutora Sandra, não tem até um estudo já científico que prova que parece que 70%, eu não me lembro direito, mas das adolescentes, né, elas estão entrando em puberdade um ano antes que do está que há antecipando. alguns anos atrás. Está antecipando e isso já está virando um padrão, já passou 50%. E aí tem vários fatores, né? Tem que a gente tem acesso a muito mais coisas, tem os xeno-hormônios, né? O contato com hormônios externos que antes a gente não tinha, que vem do plástico, da alimentação, dos ultraprocessados, uma série de coisas, uma série de mudanças que houve, que antecipou a menarca, antecipou a puberdade. É verdade, sim. Né? Então, Ivo, eu concordo que assim, a dificuldade da adolescente já começa antes dela menstruar, antes dela ter cólica, antes dela ter TPM, começa já com essas mudanças que vão ocorrendo, certo? Agora, deixa eu te puxar você para cá, Jo, agora, doutora Sandra também. A gente sabe que tanto em meninos quanto em meninas, quando se fala-se de adolescência, cara, tudo parece que é o fim do mundo, coisas muito simples. Né? E eu acho que para as meninas é mais difícil, pelo que a doutora Sandra está comentando aqui agora. E quando a gente fala em termos cerebrais, o que vai fazer que as coisas tornem-se tão difíceis? Ou seja, que faça o cérebro demorar mais para ele maturar? Vai ser a idade do cérebro ou vão ser os hormônios? O que dificulta mais esse processo, faz as coisas serem um pouco mais difíceis para elas? Um cérebro mais novo ou um cérebro que na prática já tem receptores ali para estrogênio, para progesterona, enfim, isso tudo bagunça um pouco mais? Eu acredito que a própria cronologia do ser humano, né? Entendeu? A própria imaturidade desse eixo é que vai dando mais facilidade ou mais dificuldade. Quanto mais a gente vai se aproximando da maturidade completa do eixo, com ciclos regulares, ovulatórios, há uma tendência, né? A gente não pode jurar, mas há uma tendência da pessoa estar mais estável. Né? Tá. E quando Diga lá, falamos de cérebro, Ivo, o nosso grande problema é que a mulher tem essa questão hormonal, que é muito mais difícil, sem dúvida alguma, esse carrossel de hormônios que sobem, descem, que fazem com que mude o comportamento. Como a doutora Sandra fala, a imaturidade ainda da fase juvenil de uma mulher é muito complicada porque ela vai ter que encarar já uma TPM, encarar um ciclo menstrual. Então isso não é simples. Lembrando que eu falei para vocês que a gente tem uma simetria de maturação em que
o sistema límbico ele está maturado antes do córtex pré-frontal, por isso que o jovem não consegue lidar com tantas emoções ao mesmo tempo, ele não consegue julgar o que ele está sentindo. A amígdala Então, mais não é que ativada, fique mais leve, a amígdala mais inclusive. ativada, inclusive, sim. Essa questão da dopamina, que a Roberta levanta também sempre conosco sobre esse tema, o jovem, quando ele vai maturando, a sensibilidade à dopamina está um pouquinho alterada. Portanto, aquelas atividades de responsabilidade se tornam muito monótonas. Ele vai acabar trocando por atividades de dopamina muito mais rápida. Aí vem o contato que nós temos. Não sei se vocês sabem, mas tem um dado bem impressionante para mim, que o primeiro contato com o conteúdo pornográfico de uma pessoa é, em média, com 8 anos de idade, hoje em dia. Independente do sexo. Independente do sexo. Uau. E isso traz para nós inúmeras consequências do quesito maturidade. Por isso que eu penso que em algumas questões tudo será um pouco mais difícil, por isso do apoio, por isso do suporte, tanto profissional, quanto de pai, quanto de mãe, para conseguir passar por essa fase de uma forma mais light. Cara, mas isso deve ter um impacto bem pesado, né? Porque assim, vamos nos lembrar da nossa adolescência. Eu acabei de sair da minha, né? Mas assim, falando de forma geral, não tem como a quinta série não vir. Cara, na minha adolescência, se você quisesse ver qualquer revista, tipo uma Playboy da vida, você tinha que dar uma volta ao mundo, depois se esconder para seus pais não verem, e eles não querendo saber se tinha muita reportagem. Para eles é assim, se é Playboy, só tem foto de mulher pelada, ninguém olhava a reportagem. Sim. E quando você é adolescente, o cara não estava nem para reportagem, né? Então tinha aquela coisa, os pais falavam, não, você não pode ver isso, e aí você ficava naquela, acha de alguém, empresta, corre, esconde, não sei o que, etc., só que a gente está falando de quando tinha 14, 15 anos, você tem já uma percepção muito melhor com relação ao que é a sexualidade. Quando a gente traz para cá agora e a gente vê uma pesquisa apontando que por volta dos 8 anos de idade as crianças já começam a ter acesso a isso, o impacto em termos cerebrais ele deve ser bem sério. Não seria legal se pudessem falar um pouquinho sobre esse ponto. Eu acho que ele é assim, bem relevante, inclusive para os pais, curadores saberem o impacto que isso provoca no cérebro de uma criança, né? A gente sabe, por exemplo, hoje que crianças que são abusadas, cara, isso persegue elas a vida inteira depois. Então, eu imagino que uma criança, quando vê uma cena, por exemplo, de sexo, seja na internet, no celular, no computador, algum lugar assim, aquilo deve criar uma marcação muito forte para ela também. Vamos falar um pouquinho do impacto no cérebro e de resultados futuros para isso? Primeiro a banalização, Ivo, que nós vemos hoje. Então, eu vi o Dr. Miguel Soriani, que é um grande psicólogo que trabalha bastante com essas questões. Ele fala que antigamente 90% em média de quem procurava ele nos vícios em pornografia eram homens. Agora nós estamos indo para 30, 70 mais ou menos, então tem muita mulher já viciada. Segundo ponto é como a doutora Sandra coloca, que parâmetros nós estamos utilizando agora, porque essas meninas que trazem parâmetros a ela em consultas não tiram do nada isso. Elas estão vendo alguma coisa para ter um parâmetro. Então, a vida em filmes assim, ela é uma vida perfeita, que não há erros, todo mundo em tese está cheio de filtro, então em tese não, na prática está cheio de filtro sim, então tudo é muito perfeito. E aí nós pegamos e damos a um cérebro imaturo essa referência, como que ele vai lidar com tudo isso. Terceiro ponto é o quanto que isso impacta nos relacionamentos dessa jovem naquele momento, por causa de todas essas questões. Nós sabemos que impacta. Então, é tudo muito pesado quando nós olhamos para isso, porque, como você falou, não tem mais desafio para chegar até esse conteúdo. E aí a doutora Sandra pode complementar que, com certeza, ela tem bastante experiência do consultório, que as pessoas devem falar para elas, as mulheres devem falar para elas sobre isso, e é algo que está sendo extremamente pesado. E a gente sabe que o cérebro pega esses modelos e ele associa. E daí por isso que ele não consegue mais dopamina quando tem uma relação sexual de verdade. Eu também estou abismada com essa 8 anos de idade. Eu também não sabia disso, não. E realmente isso daí deve ter consequências, né, na formação do ser humano. Agora, o que a gente vê é a exigência da perfeição. Agora não é só, sabe, você precisa ter o nariz assim, você precisa ter as mamas, as genitálias do jeito que estão sendo vistas. E é como você falou, estão vendo aonde? Né?
Você tem maturidade para o que você está vendo? E a gente sabe que não existe maturidade, né? E aquilo se está sendo reforçado ao ponto dela chegar em um consultório e falar isso. Então existe certamente um papel de peso também que é dentro de casa, né? Ou algo Assim, que está passando batido, ou a forma como estão lidando também, né? Talvez. não é assim, porque hoje tem, o Brasil é um dos países onde tem mais um número grande de cirurgia plástica, né? Então, hoje se fala muito na internet de plástica genital, né? E então, se a sua autoestima quando a adolescente já é um assunto difícil, ainda imagina se você tem que cumprir todos esses parâmetros de beleza. Não Talvez tem, né, daí a doutora gente, Sandra? e E talvez daí a também. gente veja essa loucura hoje de picos de ansiedade, de estresse e falta de maturidade, não sabe lidar com as coisas. Possível, né? Sim, Possível, possível. e também é a questão da gente não ter referências, né? Se tá tudo na tela, se é tudo perfeito, né? Se é tudo simples, cozinhar é simples, fazer a make é simples, fazer uma roupa é simples, tudo é simples, né? Alguém te ensina. Você pode burlar os sistemas, né? Aqui, pular etapas da vida, se fazer um conhecedor de qualquer coisa através de inteligência artificial, mas o que eu sinto é que essa juventude ela está perdendo os ritos de passagem, porque na adolescência, se a gente voltar para a nossa, a gente tem uma desconexão, né, com os pais, né? Quando a gente fala, minha mãe não sabe nada, né? Eu me lembro a única fase da vida que eu acho que eu briguei com a minha mãe, mas é isso, minha mãe não sabe nada, entendeu? Eu quero é curtir. É assim, é como se a lógica faltasse e aquela recompensa imediata, independente das consequências, é o que me motiva, porque o meu cérebro está preparado para isso. Ele funciona assim, né? Então, eles estão perdendo esses descobrimentos, essas experiências que trazem conhecimento, né? E motivação. Você fala, qual o seu sonho? Eu quero ser milionário TikToker, rapper, né? Não é mais, sabe? Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero construir, ou assim, o propósito, ele tá muito imediato, ele vai mudando assim, e tudo bem, faz parte da adolescência, mas a gente tinha um leque pequeno, eles têm um leque infinito, é quântico, o que eles podem ser e as possibilidades. Então, para além desse desafio de você viver uma vida real e não conectada, como é que eu descubro no que eu sou boa, né? O que eu sonho? Qual é meu sonho, né? É difícil, realmente, para essa geração super conectada. E você vai ouvir deles a famosa frase que a gente, né, falava, né? Na sua época era diferente, não é igual é hoje. E vocês, adolescentes, ouvindo, lembre-se que um dia, se vocês forem pais ou mães, vocês vão ouvir a mesma coisa. E vai Mesma doer Exato. frase. pra cacete. Vocês vão olhar e falar, não acredito que eu fazia isso. Mas, enfim. Ô, doutora Sandra, me fala um pouquinho, agora há pouco a senhora falou da questão aí de quando o nosso cérebro ganha ali os receptores de estrógeno E e também de progesterona. progesterona. Vamos Isso. falar um pouquinho do papel desses hormônios ali no corpo? O que eles Vamos. fazem, o que eles mudam, enfim, como eles se conectam um pouco ali no cérebro também? Então vamos lá. Então, houve esse estímulo. Aqui nós vamos pular um monte de coisa. Nós chegamos na primeira menstruação, na menarca, né? Nós vamos passar por um período de aproximadamente 2 anos para a gente começar a ovular e ter ciclos regulares, né? Então, o que que acontece? Os ovários produzem estrogênio e progesterona, eles fazem uma retroalimentação, né? Inibem FSH, LH.
a pessoa menstrua, vai começar outro ciclo, que é o que nós conversamos no podcast anterior, né? Então, o principal na adolescência que nós vamos ver é essa maturação do eixo e o estabelecimento de ciclos ovulatórios. E por que isso é importante? Porque, de acordo com os estágios que essa adolescente está passando, é que nós vamos poder orientá-la na parte de educação sexual e na parte de anticoncepção. Certo? Por quê? A gente está falando de que idade aproximadamente, doutora Sandra? Nós estamos falando, a adolescência, antigamente eram os teenagers, né? Era entre 10 e 19. Agora está um pouco mais... o limite superior ficou um pouco maior, né? 20 e poucos anos, que já está... Tem lugares que eles aceitam até perto dos 30. Então, mas essa fase de quando os cuidadores ou pais devem se preocupar e falar, tá bom, eu acho que está na hora agora de levar minha filha na ginecologista, para ela começar a entender algumas coisas, enfim. Isso, seria ao redor dos 12 anos, porque a menarca da mulher brasileira é ao redor dos 13, 14 anos, dos 12 aos 14. Então, quando começa essa fase, já é bom a gente ir no ginecologista, inclusive para acompanhar crescimento. Geralmente elas vêm do pediatra, né? Porque agora tem o pediatra que faz adolescência também. Então, eles acompanham o crescimento. Porque outra preocupação, viu, Ivo, que não é que no meu tempo não tinha, não é que anteriormente não tinha, mas agora está uma coisa assim que chama atenção, porque sabem que a gente pode mudar, que altura que eu vou ficar. Que todo mundo quer ter 1,70 m, né? Todas as mulheres têm que ter 1,70 m, bonita, né? Então, e por que isso é importante? Porque o estrogênio, ele está diretamente ligado à maturação óssea e ao nosso crescimento, né? Então, é bom a gente acompanhar. E quando a gente for, se a menina, a adolescente, já começar a ter atividade sexual e a gente precisar de um método anticoncepcional, a gente vai saber escolher. E para a gente entrar com um método que tem estrogênio, pelo menos 2 anos depois da menarca, que espera-se que essa menina já esteja no ciclo ovulatório e já esteja com o eixo maturado. Para quê? Para a gente não entrar com um estrogênio numa fase precoce que pode prejudicar essa paciente ao invés de ajudá-la. Tá? Inclusive na altura, então. Inclusive na altura, no futuro dessa pessoa. Né? Tá. Agora, em específico, eu sei hoje, quando a gente fala, por exemplo, da progesterona, ela age muito ali nos receptores GABA. Né? Isso eu estou falando de agir no receptor GABA, eu estou tentando correlacionar aqui em o quanto esses hormônios podem influenciar nesse... Tem que ter cuidado com o que eu vou falar aqui agora, né? Porque eu tenho 2 mulheres em casa aqui. Nesse leve mau humor, né, que acontece durante esses picos menstruais. O que está acontecendo ali com relação aos hormônios, essa oscilação que fica tão grande? Ela tem a ver com a progesterona? Tem a ver com estrogênio? A gente está falando de uma menor produção de serotonina ali? O que está acontecendo nesse corpo para que durante esses ciclos fique tão difícil e tão arriscado para as pessoas que estão próximas ali? Isso foi uma brincadeira, gente. Mas a pergunta vale. Não, mas é isso mesmo, né? Porque a progesterona é que dá essa instabilidade, né? Não é que é uma coisa assim que só adolescente tem, que a mulher madura não tem. Mas é que a adolescente ela tem menos recursos para lidar com isso. Então, a gente vê essas explosões muito mais nítidas, né? Tá, e Diogo, deixa eu puxar para você aqui agora. Tentando correlacionar, mas eu não sei qual na minha cabeça aqui ainda. Se eu sei que a progesterona, cara,
ela age nos receptores GABA, e quando eu estou falando de GABA, eu estou falando de um processo inibitório, poderia isso causar, de alguma forma, também a menor produção de serotonina, para que a gente tenha um impacto no humor? Não é bem assim. O que acontece, o que a gente sabe é que existem alguns locais do cérebro que tanto progesterona quanto estrógeno eles acabam atuando. Principais regiões, só para dar um exemplo para o pessoal entender. O hipocampo, então, tem uma relação com memória e aprendizagem, o próprio córtex pré-frontal, por isso que em determinadas fases do ciclo, a tomada de decisões para essas mulheres é bem complexa, bem complicada. A própria amígdala cerebral, o núcleo accumbens, que gera essa parte de recompensa, até o tronco encefálico. Então, tem várias regiões cerebrais que elas acabam gerando para nós alguns efeitos quando a gente fala de estrogênio e fala também da progesterona em si. Esse efeito GABAérgico que você falou da progesterona, ela vai acabar resumindo, em resumo, assim, para nós, fazendo o quê? Ela diminui um pouco a ansiedade, aumenta um pouco de sono, ela tem um fator neuroprotetor, pode diminuir um pouco de foco e cognição em altas doses também nessa parte de progesterona, mas é uma relação, como a doutora Sandra falou, é ela que desequilibra essa questão mais de humor nessa questão toda ali, nesse eixo total. Então, claro, nós entendendo que tudo, Ivo, tem uma relação tudo se relaciona entre eles, você pode haver, sim, uma exacerbação de alguns sintomas depressivos em algumas fases do ciclo menstrual. A gente vê isso, a gente sabe que acontece. Mas tem muito a ver também com todo tipo de tratamento, questões genéticas, ambientais, não somente o caso de um hormônio causando tudo isso ao mesmo tempo. Então é uma somatória de fatores, vamos dizer assim, mas envolve sim também a serotonina em certo grau, envolve outros hormônios correlacionados ali, envolve espessura de córtex cerebral, porque quanto mais estímulo você tem de hormônio, você vai ter mais circulação, mais metabolização de glicose naquela região. Então você tem também um fator de ativação de determinadas regiões. Por isso que é muito importante que a mulher procure a ginecologista para fazer um tratamento adequado. Imagine uma professora, uma grande executiva, uma mulher que tem que tomar, até mesmo uma dona de casa que tem filhos, tomar decisões quando ela está em fases muito ruins do ciclo para tomar decisões. Ela precisa dessa ajuda. Ela tem que ter essa estabilização. E assim, doutora Sandra, voltando... as emoções agem no nosso ciclo. E o nosso ciclo age nas nossas emoções. Né? Exato. Então, você leva um susto, você tem um estresse muito grande. Você pode até ficar sem menstruar, sem entrar em amenorreia. Né? Então, os dois lados a gente precisa levar em consideração. Né? Por isso que tem gente que, por exemplo, vai começar, tá bem, começa a tomar uma pílula anticoncepcional, por exemplo, que vai te deixar num platô, a pessoa muda totalmente, começa a passar mal, não se reconhece, uma série de coisas. Né? Ela precisa dessa flutuação. E outras pessoas tomam, se dão super bem, passa desapercebido aquilo. Né? Não é receita de bolo, né, doutora Sandra? Não. E depende do momento da vida que a gente está também, né? Exato. Mas agora, e os impactos, doutora Sandra? Eu não queria entrar no tema gravidez, que a gente vai discutir isso em um outro episódio, mas quando a gente fala da questão de anticoncepcionais, quais são, na prática, os efeitos que acontecem, independente do tipo de anticoncepcional que é receitado, ou que essa adolescente, ou que essa mulher está tomando? Tá. Tem algo que é padrão, assim, adolescente, por prática, assim, vai acontecer A, B e C. Você vai ganhar peso, ou vai mudar seu humor, ou não. Tudo isso é regulado de acordo com as mudanças, com as pessoas, biologia. Então, vamos lá. Então, vamos didaticamente falar assim. Nós temos os métodos anticoncepcionais. Os definitivos, que não cabe para as adolescentes, a não ser que ela tenha um risco muito grande, né?
Vamos supor, se ela engravidar, ela tem um risco sério, ela tem uma patologia séria, mas não é o nosso todo dia. Então, são os temporários. Nos métodos temporários, a gente tem os hormonais e os não hormonais. Os métodos concepcionais hormonais, o principal mecanismo deles é inibir a ovulação. Se eu inibo a ovulação, eu não tenho óvulo disponível para ser fecundado. Então, é um método altamente eficaz, tá? Eu inibindo a ovulação. Como que eu posso inibir a ovulação? Com pílula, com a pílula só estrogênio, só progesterona, estrogênio mais progesterona. Com anel vaginal. O que tem no anel vaginal? Também tem estrogênio e progesterona, tá? Também nós temos os adesivos com estrogênio e progesterona e tem os injetáveis. O que você está me perguntando também, que é importante, o que é? Quem que tem mais efeito metabólico? Né? O que a gente precisa se preocupar? A gente precisa se preocupar que é uma mulher jovem e que estrogênio e progesterona, eles são ótimos para inibir a ovulação, mas eles podem mexer na nossa glicemia, no nosso perfil metabólico, né? Então, a gente precisa adequar para cada uma. A paciente tem sobrepeso, não tem sobrepeso? Você vai dar um... Então, você vai começar a triar qual que fica melhor para ela. Se a gente for consultar os guidelines, o que eles preferem atualmente? Atualmente, eles preferem os métodos de longa duração, que são que é o chip, que é um chip de progesterona. Teoricamente é ótimo. Por quê? Porque aquela adolescente ela vai ficar protegida por um período grande. Porque se ela está com 16, 17 anos, ela vai ficar pelo menos até os 20 com aquele implante e sem risco de gravidez. E por que teoricamente? Porque não são todas que se beneficiam. E eu, isso é coisa minha, da Sandra, eu aconselho você começar com um método que você possa, você não se deu bem, para. Quando a gente já parte para um método desse, você não se dá bem, que pode acontecer. Qual é o grande inconveniente desses implantes? É o sangramento genital irregular. Tem gente que não tolera isso, né? E daí você vai precisar recorrer a outros hormônios até para depois, para brecar isso. Então... E a gente está falando de um chip através de incisão mesmo, incisão na pele que é feita. Então, e a adolescente precisa ser... a gente precisa tranquilizá-la quanto ao procedimento. Mas não é todo adolescente que aceita, principalmente a hora que ela vê o tamanho da agulha que faz a inserção desse implante. Então, a Roberta está rindo, porque se mulheres mais velhas, entendeu? Já é difícil, imagina para uma adolescente. Também o DIU, que vai dentro do útero. Uma coisa é uma orientação em massa, outra coisa é uma orientação para aquela adolescente que está na sua frente. Você em massa por um implante, por um DIU em todo mundo, é perfeito. Agora, para aquela pessoa que está na sua frente, é o mais indicado? Então, vamos sempre... Tudo em medicina a gente tem que personalizar. Tudo, principalmente o uso de hormônios, né? Então, a menina está se iniciando sexualmente, deixar para ela escolher. A gente oferece todos os métodos anticoncepcionais. A gente fala de todos eles, benefícios e contraindicações, efeitos colaterais. A gente tem que falar com neutralidade para não ser tendencioso
na escolha do método. A escolha tem que ser da adolescente, porque é ela que precisa dar continuidade àquilo. Porque às vezes Agora, é muito prático para a gente, por isso que às vezes esse método dos implantes, ele é muito escolhido. Por quê? Porque você pula uma série de coisas. Se nós, adultos, a gente tomar um remédio todo dia, no mesmo horário, já é difícil, você imagina uma adolescente que, como o Diogo falou, ela ainda não tem maturidade para isso. Se a gente esquece uma série de coisas, imagina uma adolescente, né? e esses métodos contraceptivos, de alguma forma, eles aliviam os sintomas do TPM ou eles coíbem para que eles não aconteçam ou são coisas diferentes, não tem nada a ver? É assim, você inibindo a ovulação, você vai inibir essa inundação de progesterona da última fase, né? Então, como não tem esse pico, como não tem esse efeito, você pode não ter TPM. Agora, o que acontece? Tem mulheres que vai acontecer ao contrário, elas vão ter um sintoma parecido com a TPM o mês inteiro. Tem mulheres que ficam altamente irritadas com o uso de anticoncepcional. Hoje é menor porque as pílulas são de muito baixa dosagem. Então, elas são bem toleradas, né? Eu queria fazer Mas, uma pergunta. bora lá, Desculpa, Rô. Ivo. Imagina, bora lá. Não, doutora Sandra, para mim, assim, menstruar sempre teve a ver com eu estar saudável, né? Então, eu nunca tive problema com isso, mesmo com as TPMs e cólicas, eu não sou uma pessoa que tive isso nos extremos, né? E se eu menstruava, eu me sentia regular. Era para mim um termômetro, né? Sempre foi, né? Um balizador. Brecar um ciclo natural, me veio aqui na cabeça, né, que agora eles querem que o nosso ovário envelheça mais tarde, que dure mais, né? É, esse chip faz com que esses óvulos eu vá depois entrar na menopausa depois ou nada a ver? Olha, nós, E se atrapalha eu não seguir o ciclo de menstruar, se eu inibir isso, se isso tem consequências, porque eu fiquei curiosa. esse é um assunto delicado. Esse é um assunto delicado, viu? Agora, é assim, é, é, nós adoraríamos, né, inibir a ovulação e o nosso ovário durar mais. Mas não é bem assim, porque o ovário ele tem o ciclo dele, né? Nós vamos ter esse processo de atresia e atrofia ovariana, nós vamos passar por isso, né? Não tem jeito da gente ter essa juventude eterna. Rô, você alguma vez já bateu alguém enquanto você estava de TPM? Não, Você, mas você já quis bater em alguém? já. Você já pegou algum instrumento agressivo, tipo uma faca, um rolo de macarrão, alguma coisa assim, e pensou em tacar na pessoa durante essa fase? Não, mas eu já mordi meu filho. Porque ele cresceu e eu Revelações. chamei ele e ele não veio, e eu não sabia o que fazer, que ele era grande, eu taquei uma mordida no ombro dele. Ele falou: "Mãe, você tá louca?" Eu falei: "Tô". Tô de TPM. Tô de TPM, é. Foi uma brincadeira, claro, mas que eu queria puxar uma pergunta para a Sandra agora. Doutora Sandra, o que na prática, então, que causa esse nível de irritação tão grande, né? Porque as adolescentes, elas sofrem tanto com isso. A gente está falando só de hormônios, tem a questão da perda de sangue também. Eu imagino que como tem essa desregulação emocional, a amígdala nossa deve estar disparada também ali no cérebro. Enfim, é o somatório de tudo, ou a gente pode falar que esse sofrimento, essa dificuldade tão grande assim,
é mais porque está perdendo muito sangue ou é mais porque os hormônios realmente estão malucos ali com relação à flutuação? Dá para falar um pouquinho mais sobre por que elas sofrem tanto, para entender por que é tão difícil passar por isso? Eu acredito que não esteja limitado aos hormônios, não. Eu acho que aí é a história de vida de cada um, de nós. Como eu lido com o que se apresenta em cada momento da minha vida, depende da minha maturidade ou ninguém gosta muito de falar dessa palavra, né? Mas de quanto eu estou preparada para viver o que está acontecendo, o que está se passando na minha vida. E na adolescência eu não estou preparada, Não. né? Não. Porque assim, Ivo, para além dos hormônios e do que a gente está falando aqui, do técnico, o nosso peito dói, incha, entendeu? A gente tem cólica. E aí você fica muito mais sensível. Se você não é ciumenta, você fica, sabe? Você fica mais emocionada. Então, assim, são coisas que às vezes uma pessoa fala mais firme com você chora. Você não choraria, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente não controla e são coisas também físicas. O pé incha, sabe? São de mulher para mulher, né? Aqui estou falando características minhas, então eu me sinto mais inchada, agora não mais, mas sentia. Cólica eu tinha, mas resolvia com remédio, mas é chato, entendeu? Porque você tem que trabalhar, você tem que render igual, né? Então, imagina na adolescência, sabe? Você tem uma festa, a festa, né? Aquele carinha vai te ver, e aí você menstrua. E outra coisa, Ivo, que incomoda demais as adolescentes, que é um parâmetro também que a gente leva em consideração para escolher um método anticoncepcional, é o acne. Entendeu? E no pré-menstro, o acne ficando mais evidente, é claro que essa adolescente vai ficar mais irritada. Ela vai se olhar no espelho e aquela imagem vai ver, e ainda mais se ela tiver essa festa aí que a Roberta falou, não é verdade? Então Acabou. daí, por exemplo, então ao pé da letra, já o fim do mundo, né? Então Fim do mundo. vamos escolher um anticoncepcional que ajude Sim. diminuir a acne, né? Deixa eu trazer a pergunta que eu acho que é a pergunta que não quer calar. Desde o começo eu queria perguntar, acho que está na hora já. Por que o chocolate ajuda? Eu, por exemplo, eu tenho os dias do mês aqui, 2 datas no mês que eu saio, passo na Cacau Show, compro umas trufas ali com pistache, não sei o quê. Minha vida muda dentro de casa, assim, ajuda demais da conta. E o que está propaganda de acontecendo graça, aí? né? Cacau Show nos patrocina, então. Caraca, o pior que é só. Em vez de falar comprei chocolate, é que tem uma do lado de casa, mais fácil pra mim. E porque a de pistache lá realmente é muito boa. Mas assim, o que acontece ali, cara? Porque recompensa. dá resultado. Mas será que é só isso a recompensa? É só a dopamina? Porque a gente tem ali aquela cascata, aquela flutuação ali, né? De progesterona, de cortisol deve estar muito mais alto. Cara, a amígdala gritando, o CPF não funciona direito, tem aquela preocupação, aí como a Rô falou, pô, tá doendo a região do peito, aí tá inchado, tá não sei o que, e de repente vem a acne. É muita coisa ao mesmo tempo. E ainda assim o chocolate ajuda. O que a gente está vendo então ali? Aí vale a doutora Sandra e Diogo, porque o chocolate nessa hora é um santo remédio, né? Assim, ele torna-se o graal. O chocolate e o doce, né? É o doce. É o doce no geral, né, doutora Sandra? É o doce. Até porque, assim, aquela queda de estrogênio que você falou, ela vai causar menos serotonina mesmo para a mulher também. Tem que lembrar que o chocolate em si, o açúcar em si, né, vai aumentar triptofano, isso aumenta a serotonina e dá uma sensação de conforto, um pouco mais de recompensa para a mulher. E a progesterona aí tem a ver mais com a questão do alta... GABA que eu falei, então. Tem também. A progesterona mais alta, ela dá mais fome e compulsão, né, doutora Sandra? Tem essa relação também que... E claro, e daí lembrando, e aí vem a nossa questão geral,
que aí nós nunca vamos ter compulsão por um pé de alface, por um tomate, né? Nossa, me destruir em comer brócolis. Não, não vamos, né? Então a gente precisa de alimentos altamente calóricos, e caloria é gordura com glicose que a gente ama, né? Então tem essa relação geral. É. Doutor Diogo, eu queria fazer uma pergunta. É verdade que o adolescente, ele supostamente teria que dormir mais do que um adulto, né? Por causa a questão do córtex mesmo? O adolescente, na verdade, ele ainda é influenciado pelo pico de GH. A doutora Sandra falou muito bem sobre essa questão. E nós temos uma tendência, um dos meios de você bloquear o GH, por exemplo, é o excesso de glicose. Tá. Então, por isso que o pediatra ele fala sempre, vô, vó, porque o vô e a avó que são problemas sempre, né? Não fique dando para a criança açúcar depois das 15 horas, 16 horas, porque ela tem que estar dormindo para o pico de GH existir naquela madrugada. Ô, Diogo, Então, pede esse pra é eu chamar um minha dos sogra pontos. aqui pra você repetir isso. Vou colocar no alto-falante aqui. Tá. Então, pode pôr no alto-falante aí, porque sempre é o vô e a avó, né, que ficam enchendo o neto e a neta ali, né, de Apesar que, açúcar. só lembrando que estávamos numa viagem em Pipa e o senhor comentou com a minha sogra, né, que a avó tem que fazer isso aí mesmo, tá certa. Ó você se contradizendo aí, ó. Não, é verdade, né? E o Vitor gostou do comentário, sem dúvida. Exatamente, cara. Então, o primeiro ponto é esse, sabe, Roberta, que nós temos essa questão de... Mas tem que lembrar o seguinte, o adolescente ele vai ter a fase do sono atrasada, até por questões hormonais. Então, ele vai ter aquela dificuldade de dormir nos horários corretos, ele vai ter... E aquele drama, né? Quem tem filho adolescente sabe, filho acorda, vai pra escola, tem que acordar, por quê? Porque ele atrasou fase, então ele quer dormir mais. Por essa razão, sim, o sono tem uma relação primordial com memória, com crescimento, com desempenho cognitivo em si. E nesse ponto, o jovem tem que saber que ele precisa dormir, ele precisa ter um sono regularizado. Eu tenho vários colegas que trabalham com esportistas, que trabalham com atletas mesmo, eles falam que esse é o maior desafio para eles. Fazer, por exemplo, aquele jovem que está naquela fase de querer sair, coisas assim, dormir 10 da noite, acordar às 6 da manhã e começar a treinar muito cedo. E aí que vem o significado, como a gente sempre fala, que tem que dar um grande significado para esse jovem fazer isso, mas é mais por isso, porque existe uma fase tardia, ele atrasa as fases do sono. Isso é uma questão hormonal também, que depois se regula, depois ele vai se regulando. Mas vô e vó, sem picolé às 8 horas da noite, sem sorvete, sem bala, chicletes, tá? O ideal não seria nem consumir muito, mas a gente sabe que consome. Só não se reúna com o Diogo depois das 8 da noite em viagem, porque ele vai se contradizer. Exatamente. Ô, doutora Sandra, deixa eu aproveitar agora e puxar esse gancho para cá. Quando a gente fala dessa questão da TPM e da forma como os hormônios estão se regulando para os adolescentes, a questão de sono, alimentação e exercício físico, eles podem ter algum tipo de impacto também, ou no alívio pré ou durante? Isso, perfeito. Bom, esses são os parâmetros da saúde que valem em todos os momentos da nossa vida, né? E a atividade física, ela diminui bastante a cólica menstrual. Quem pratica exercício regularmente tem menos cólica, por causa de prostaglandina, uma série de coisas, do que quem não pratica atividade física. Dor no corpo, né? A gente fica sem fazer a nossa atividade física regular, não tem dor no corpo. E também a cólica menstrual a gente melhora. Agora, pensando na questão alimentação, deixa eu puxar o tema para cá de suplementação. Se a gente está falando que essa adolescente, se ela não toma não faz nenhum tipo de... me sumiu a palavra aqui agora. Para que ela não engravide. Contracepção. 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 Ela vai ter uma perda bastante grande de sangue, que varia muito entre as mulheres. Algumas adolescentes perdem menos, outras mais.
é necessário, eu não sei se é um fator assim decisivo para todo mundo, mas, por exemplo, a reposição de ferro ou de vitamina com complexo B, B12, alguma coisa assim, por conta dessa perda de sangue? Ou o corpo ele consegue se ajustar ali só com a alimentação? Se você tem boa saúde, se você tem boa saúde e se alimenta corretamente, nós já temos essa capacidade dessa perda de ferro a gente compensar depois na fase seguinte do ciclo menstrual, né? Agora, Mesmo que seja muito grande essa perca de sangue. não, daí se a pessoa tem algum problema ou uterino, algum problema anatômico, ou funcional, ou hormonal, que ela tem uma perda de sangue excessiva, que vai mexer com o nível de hemoglobina dela, daí você precisa repor, você precisa corrigir a causa e precisa repor essa perda de ferro. Precisa. Porque Tá. é correto dizer, doutora Sandra, que essa coisa do excessivo, né, do que eu me lembro, ela acontece no início e no fim, né? E depois, no meio que ele se regula, né? Então, no começo, você fica totalmente, né? Uau, né? Que é isso? Passa vergonha, né? Vaza calça, etc e tal. E no final, também eu percebi essa coisa do excessivo, mas depois ela meio que se autorregula essa quantidade. Isso. E conforme o nosso ciclo vai ficando regular, ovulatório, essa quantidade vai ficando dentro do nível aceitável, né? Porque se ela é sempre irregular, aí ela tem que ir ver o que que é, né? É, Porque pode ser um mioma, pode ser alguma pode, coisa que a gente não sabe, né? São várias variáveis. isso, Endométrio, endometriose, enfim, né? pode. Então, eu quero fechar a anticoncepção porque é uma coisa importante em adolescente, né? Anticoncepção e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então, Excelente. essa adolescente que tem esses ciclos abundantes, nós vamos dar preferência a um método anticoncepcional ou que iniba de uma vez a menstruação, nós vamos ver se cabe isso, ou um método que diminui a quantidade da menstruação. Geralmente o anticoncepcional oral diminui. Por exemplo, essa menina, não é para ela que eu vou indicar um DIU de cobre, por exemplo. Por quê? Porque a gente sabe que ele vai aumentar a quantidade do sangramento menstrual. Então, se já é uma pessoa que tem tendência à anemia, vamos escolher outra coisa, tá? E ficou claro, então, o método anticoncepcional na adolescência? Sentar, conversar, explicar que é acessível. Porque o que que acontece? Isso o Diogo vai explicar até melhor para a gente. Tem adolescente que tanto homens como mulheres, hein? Que eles não acreditam que a gravidez pode ocorrer, Uhum. né? Então a gente explicar que eles tendo atividade sexual, a, as pessoas podem engravidar e podem adquirir uma infecção sexualmente transmissível. Então, e que para isso existe essa educação sexual toda que nós estamos fazendo. Que quando você está bem educado, a atividade sexual, a vida sexual, vai ser voltada para o prazer e menos para a dor, né? E que a nossa função como médicos, como pais, como educadores, é ajudar a pessoa a ter uma vida sexual prazerosa, satisfatória. Então, a gente orientar cada fase. Agora, o Diogo está trazendo das crianças que já começam vendo pornografia,
coisas que elas não estão capacitadas. Então, elas pulam etapas. Então, quem pulou pegar na mão, quem pulou dar beijo, abraço, essa sequência. Eu costumo explicar assim no consultório. Se você fez um bom pré-primário, primário, você foi bem alfabetizada, fez uma boa escola, quando chegar lá na frente e pedir para você escrever uma redação, você vai ter facilidade. Agora, se você pulou tudo isso e te pedem para você fazer uma redação, você não vai conseguir. Então, esse passo a passo, principalmente para as mulheres, é muito importante para elas, inclusive, reconhecerem, durante a atividade sexual, o que são as preliminares, a importância das preliminares, qual é o momento da penetração, e explicar o que é orgasmo. Você vai explicando adequadamente de acordo com a fase que essa adolescente está passando. Agora, se quiser já fazer tudo que está no filme, ela vai pular uma série de coisas que depois, para ela, na vivência dela, vai ficar faltando e vai ser difícil. Ela pode recuperar? Pode fazer uma recuperação? Pode. Mas se ela tem bons antecedentes, a chance de sucesso é maior, né? Então, por isso que Agora, existe esse... doutora Sandra, na sua opinião, na opinião do Diogo, também da Roberta, a questão da educação sexual, idealmente, o que a gente vê hoje com relação a melhores práticas seria mais efetivo? Escola ou em casa? Porque para muitos pais, no geral, pais mais cuidadores, não é tão simples essa conversa, né? Se não existe aquele entrosamento, aquela amizade, aquela abertura com os filhos, e às vezes por vergonha, vou falar, não, meu filho não vou conversar, minha filha nunca vou conversar. E acaba que talvez venha daí essa questão delas acharem que não, eu nunca vou engravidar, por falta de informação também. Então, na opinião de vocês, o que vocês acham que seria o melhor cenário aqui, para quem está ouvindo a gente? Chama para um canto e conversa, amarra ali, fala, vê esse filme, dá um livro, fala, lê esse livro, vamos conversar, olha ali para o olho e fala, vamos conversar sério, abaixa a cara, põe o cobertor em cima e conversa com a filha. Que caminho ir, né? O que fazer? Eu acho que as duas coisas têm que andar juntos, né? E eu tive um bom exemplo que a primeira pessoa que eu contei quando as coisas aconteceram sempre foi minha mãe. Minha mãe sempre me deixou claro o que eu deveria permitir, o que eu não deveria, porque na minha época, na escola, a gente tinha aula de religião, educação sexual nem pensar, né? Então, quem me educou mesmo foi minha mãe, e eu acho que os pais que têm dificuldade, que eu tenho primas que os pais tiveram dificuldades, eram mais caretas, elas foram no ginecologista, né? Então, se você começou a praticar, né, você precisa ir ao médico. Eu penso da Agora, mesma maneira, Ivo, que tem que ser duplo isso. Agora, lembrando que educar não é expor uma criança a um filme pornográfico. Isso não é educação sexual. A educação sexual é uma explicação. Assim como eu posso falar sobre uma temática de drogas, assim como posso falar uma temática de uso excessivo de telas, o que quer que seja, eu devo falar sobre a temática da educação sexual. A educação sexual é para isso que a doutora Sandra falou muito bem. De jovens que acham que não vão engravidar na primeira relação, de jovens que acham que elas podem permitir tudo, porque não tem nem a noção do que pode acontecer, qual que é a consequência geral. Então, quando se fala de educação sexual, se fala de algo muito sério, muito técnico e muito acessível a eles, com palavras acessíveis, mas que não levem a uma sexualização precoce. Falar sobre isso não tem problema. E os pais precisam também entender sobre essa questão. Ficar naquela monitorização. De entender, por exemplo, será que meu filho já está se interessando por uma menina? A menina já está se interessando por um menino? Vamos falar sobre isso. Como que é essa relação do pai com o filho, com a filha, da mãe com o filho, com a filha? Então, a família toda participar é essencial. Assim como a escola participar também. Mas de uma forma
leve, tranquila, técnica, sem moralismo, claro, e que tenha ali uma situação de entendimento de ambas as partes. Qual que é a fase de cada um. Porque senão a pessoa vai ter acesso, ainda mais hoje, a um filme pornográfico, aquela coleguinha que também não teve orientação nenhuma, mas que já está... Eu sei porque eu fui professor dessa parte para escolas públicas aqui no Paraná, e eu via até as meninas falando comigo, não tendo vergonha disso, mas eu falei, meu Deus, que falta de orientação elas têm, porque elas se deixaram entrar em abuso sem perceber, elas se deixaram entrar em situações que correram riscos, de meninos que não quiseram usar, por exemplo, preservativo. E se elas tivessem tido uma orientação anterior, com certeza não estariam nessa situação. Seria outra situação. A educação sexual, ela começa já no pré-natal, né? Que a gente, como pai e mãe, a gente tem uma expectativa do papel do homem, do papel da mulher, o que a gente espera desse filho. Então, ela já começa aí. A educação sexual, ela já começa na infância, conforme a criança vai mostrando como que as crianças pequenas, elas mexem nos genitais, você, principalmente quem tem filho menino, os meninos, as meninas também, porque a Roberta é mais nova, mas as meninas, por exemplo, se elas mexem nos genitais, todo mundo já faz um escândalo, né? Então a gente educar que aquilo é uma coisa particular, que ela é para ela fazer isso quando ela estiver sozinha, que nos genitais dela só ela pode mexer, entendeu? Para evitar essas coisas de abuso, essas coisas. Então já começa desde a infância. Se essa fase foi tranquila da infância, quando chega na puberdade, conversar da onde for mais fácil para o pai e para a mãe. É mais fácil começar falando sobre a menstruação? Vamos começar falando sobre a menstruação. Ah, você menstruou? Você sabe por que você menstruou? Porque você está completando o seu ciclo dos ovários. Sabe qual é a função do ovário? A função do ovário é produzir óvulos. Os óvulos, para que eles servem? Eles são a célula principal para unir com o espermatozoide para a gravidez. E com isso você vai elencando um assunto no outro e vai explicando. E geralmente as crianças vão perguntando, e como é que eu fui parar? Sabe, como é que eu fui parar na barriga da minha mãe? E daí você usa o seu critério. Eu, como sou ginecologista, tinha um monte de livros na minha casa, mas não é o caso de todo mundo. Abre a internet, pega um site fisiológico, de fisiologia, e começa a mostrar por aí. Né? Daí, quando cair no ato sexual propriamente dito, a gente falar sobre a sexualidade na família é um assunto difícil. Principalmente falar da sexualidade da mãe, da avó, do filho, ninguém quer falar. Né? O assunto é difícil para todos, não é só para Eu nós. acho que é mais fácil falar que foi a cegonha que trouxe, doutora Sandra. Eu também Eu, acho. pra sacanagem, porque se A ela gente, perguntar, falar, ó, foi a cegonha que te trouxe, pergunta pra sua mãe que ela te explica que tipo de cegonha que foi, o que aconteceu com ela, como estava o tempo, porque isso, é difícil. delega para quem tem mais facilidade para falar isso, não é verdade? Exatamente. E você vai gerenciando. Precisa ver como é que é a religião nessa família. Tem famílias que você nem vai falar que você está tendo relação sexual, você pode ser excomungada. Né? Tem religiões que não permitem sexo fora do casamento. Então, se você tem ela vai ouvir na escola falar sobre sexo fora do casamento e na casa dela é outra coisa, a gente precisa ir com respeito, com cuidado e adequando para cada pessoa e para cada momento, na é verdade. Mas, e assim, para mim é mais fácil falar da cegonha. Então vamos a partir da cegonha introduzir o assunto, né? É muito O isso. E você o trouxe um ponto. importante é a gente não pular.
Isso trouxe um ponto importante também que a gente tem que colocar, né, doutora Sana, da religião. Independente de credo, respeitando todas, tem que se falar sobre isso. Porque, assim, na prática, se a gente não educar, o mundo vai educar. E aí pode ser de um jeito que a gente não espera. Né? É, Porque vai cair, o que é um site fisiológico? Xvideos, aí pronto, né? Começou a descambar o negócio todo já. Aí para alguém na escola que é um pouco mais, vamos usar uma palavra, uma amiga que é um pouco mais avançada nas coisas, vai contar as histórias para ela de um jeito que vai fazer com que ela tenha uma tendência específica já. Então é assim que acontece. De novo, o É, nosso cérebro ele trabalha por associação. E sempre que alguém que tem uma certa relevância para a gente, que a gente considera importante fala algo, a tendência é que o sim, nosso sim. cérebro, não tendo experiência, acredite, né, Diogo? E aí a gente começa a ver as conexões se É, formarem e, e e- toda uma circuitaria já se desenhando. e eu não queria levantar esse ponto, Ivo, mas eu acho importante porque existe essa história que não existe o normal, e existe sim, existe o normal. Porque se você não trouxesse para dentro da normalidade o que é uma relação saudável, aí as pessoas teriam que aceitar abusos, teriam que aceitar uma relação que não tem uma coisa íntima, que não é legal, não é nada legal. Portanto, você vê hoje, Ivo, e isso infelizmente eu já vi essa situação ocorrer, meninas que o sonho delas é completar 18 anos para entrar em sites como o OnlyFans. Esse é o sonho dela. Esse é o sonho dela, tá? E para mim isso é uma coisa, desculpe, se os outros não pensam assim, mas não é normal para mim, tá? Não é normal. Porque a intimidade de uma pessoa é uma coisa que vale muito ouro, que você entrega para quem você ama de verdade, para quem te respeita, para quem gosta de você, para quem te trata de uma forma nobre, para quem te coloca de uma forma nobre. Então, nós como homens temos que proteger muito as nossas mulheres de todo o... E as mulheres têm que também ter essa relação com os maridos delas. Eu acho que isso é importante familiar. E aí, quando você fala dessa parte de educação sexual, Ivo, ela vem também para isso, para as pessoas criarem esse nexo e para quem que elas vão entregar a intimidade delas. Porque hoje essa taxa enorme que há de suicídio dentro desse mundo do pornográfico não pode ser descartada e falar, a próxima vai vir, não tem problema nenhum, porque é assim que eles fazem. Tem documentários muito bons já em plataformas mostrando essa realidade. Eu acho que os pais deveriam assistir para entender qual é a lógica hoje. Um deles se chama After the Porn Ends, na Netflix, que é uma pesquisa extensa lá da Califórnia sobre isso, sobre essa entrega da intimidade para essas plataformas e coisas do gênero, sabe, sobre a taxa de suicídios, de drogas, álcool e que está ocorrendo muito. E você vê que são meninas normalmente machucadas nessa questão. Não são meninas que foram bem tratadas, não são meninas que se entregaram a isso por coação, por alguém coagindo, por não Eu ia ter te ali falar isso agora. Só uma pegar uma, educação. só pegar uma brecha rapidinha, Diogo, tem essa questão também de quadrilha especializada já, né? Falando, quer ganhar dinheiro, quer ser influência, etc., vem pra cá, e vai cair um monte de salinha lá, que tá fazendo transmissão ao vivo, em privacy, Sim, OnlyFans, sim. em vários sites aí, e a menina não sai daquela mais. O impacto, faça isso ela em casa, ou tenha a infelicidade de cair em um lugar assim, ele vai reestruturar, redesenhar todo o cérebro. E aí esquece de falar de felicidade no futuro, sabe? Esquece de falar de Esquece. mas porque isso aconteceu, é culpa de Deus, cara, não é. A gente está vendo um Não, comportamento moldar a pessoa. E, de novo, o passo inicial que a gente está vendo aqui começa lá com os pais, na pré-adolescência, na adolescência, como a doutora Sandra falou muito bem, e tem que se falar sobre isso, né, cara? Não dá para Eu acho, simplesmente não, com deixar e certeza. passar. só, é, ô Ivo, eu acho que um convite legal para os pais e que, pelo menos eu acho que é um exercício toda vez, primeiro nunca rotular, né? Porque o adolescente ele é um ser em movimento, né? Ele está se formando, criando a identidade social dele. Então a gente às vezes também estigmatiza e isso é muito ruim, né? E eu acho que os pais, aqui vai para os pais, né? Eles precisam, quando eles precisam estar atentos aos filhos, né? Tipo, de repente, quando alguma coisa drástica acontece, uma mudança, a gente muda, né?
A gente dá sinais. Então, você precisa, como a gente não está muito presente, né? Como a gente trabalha essa correria, você precisa conhecer seus filhos. Você precisa ter um diálogo aberto, né? A conversa pré-estabelecida para tudo, né? Assim como a gente tem mito e dogmas para falar de luto, a gente também tem para falar de sexo, para falar de dinheiro, né? Então, basicamente, você se transporta para aquela idade e lembra de você. Toda vez que eu fiz isso, eu falei: "Nossa, meus filhos são muito mais fáceis que eu. Segue o baile". E assim, o resto da nossa conversa, o que nós estamos vendo? Que a nossa educação sexual, ela não termina. Por exemplo, agora Não. nós temos que nos atualizar. O que eu conheço de sexo, eu tenho que me atualizar com tudo isso que o Diogo vai passar aqui para a gente, vai mostrar, vai deixar depois as referências para a gente ler, etc. e tal. Sim, Por, sim. por quê? Porque como eu vou abordar o assunto sexualidade para minhas filhas já estão grandes, mas para os meus netos, para os meus pacientes, agora eu vou ter que estar atualizada nessa área do que vem da internet. Porque nós Doutora Sandra quer abrir um OnlyFans, hein? justamente, por quê? Porque se você não conhece, o que acontece? Você você vai estar exposta a um risco que você não teria necessidade se você conhecesse. Não é verdade? E Muito bem, Exatamente, é, exatamente. É isso aí. a educação sexual, principalmente para a mulher, é saber falar sim e não, é para o resto da vida. Você saber Resto da falar. vida. E permissão é uma coisa que você tem que aprender e ir renovando todo dia. Não é verdade? É melhor ensinar só o não, porque o sim a gente sempre fala. Então, ensina o não, que esse é o mais difícil. Não é? Sinais de relacionamento abusivo. Quantas de nós vamos aprender o que era isso bem mais tarde da vida? E tem os sinais sutis, né? Que tem o leve e o moderado. Sutis. É. Então, por exemplo, ai, deixa eu ver seu celular. Deixa eu ver. Você entendeu? Sabe, são coisinhas Uhum. sutis que deve o seu dia a dia de consultório, né, Diogo? Ah, com certeza, com certeza. A pessoa E vai se permitindo uma série de coisas. sim, de eu chegar e falar, olha, analise bem como foi a tua primeira vez, porque tem problemas aí. Vamos refletir sobre isso. E isso é bem comum, infelizmente, doutora Sandra. E outro ponto é pegar a terceira idade também, com todas essas questões de remédios, tratamentos, medicamentos no geral. É uma faixa etária, doutora Sandra, que ela também está ativa sexualmente. E aumentou muito, por exemplo, a taxa de HIV nessa faixa etária. É, Por quê? Porque nós precisamos conversar sobre a educação sexual, como a senhora falou, continuamente. O que é continuamente. usar um preservativo? Como que você pega uma pessoa hoje de 70 anos e explica para essa pessoa o uso do preservativo? Como ela deve se proteger? Isso é primordial. É primordial. E nós sabemos que tem um chão muito grande ainda a ser percorrido. Né? E quem já vem bem preparado, né? Chega na terceira idade, sabe falar não. Ah, não tem camisinha? Então nós vamos deixar essa relação sexual para depois, Exatamente. Exatamente. né? E aí cai, Só que inclusive, acho na que em outro adolescência, ponto, sem corro rapidinho, freio, não é, deixa para depois. acho que são dois pontos aí, né? O primeiro é, quando a gente fala dessa questão da importância dos pais e cuidadores, puxar um lado da responsabilidade para quem tem filhos homens também, né? Para ensinar a respeitar o não. Cara, não é não, ponto. Claro que sim. Claro que Desde sim. pequena tem que entender, cara, não é não. Mulher, se ela não consegue, você defende, né? Você protege. Tem que entrar na cabeça deles desde pequeno, para não acontecer esse monte de absurdo que a gente vê por aí. E acho que é um segundo ponto agora, vai eu, né? Deixar a molecada pé da vida e querer cancelar a gente aqui agora. Só que os adolescentes têm que entenderem que a adolescente homem,
ele vai fazer de tudo, ele vai mentir, ele vai estufar peito, ele vai falar que é bom pra cacete, que faz aquilo, que gosta, que ama, que não sei o quê, e é mentira a maioria das vezes. A gente tem um monte de hormônio gritando ali, né? Daí é importante, pelo que estão falando, dela conseguir entender, e quando fala, não, cara, não é não, acabou ali. Né? Acho que esse é um ponto muito importante, porque o que a gente vê muito, a gente até discutiu um dia de que eu, o Diogo e o Leandro, se eu não me engano, a questão de assim, engravidou, o cara pula fora. E o que a gente tem são as mulheres criando os filhos sozinhos e aguenta a barra, porque a gente não vê mulher largar filho. Raramente, quando você olha aquele caso que ela se envolve com drogas, que acontece muito fato ali ao redor, que realmente é impossível, mas tirando isso, elas vão até o final. A criança pode ter problema, pode não ter problema, elas continuam. E a gente não vê isso nos homens, e parte disso vem muito dessa questão da educação em casa, né, da responsabilidade, dos valores, se mostrar que isso é importante, isso é certo. Não dá para se criar o relento ali, e eu acho que vale a gente, apesar de ser um papo para falar hoje sobre a adolescência feminina, mas trazer esse alerta também. Né? Os pais têm que chamar os filhos ali e mostrar efetivamente como as coisas são. Né? E de novo, fazer como a doutora Sandra falou, se coloca no lugar. Cara, e se fosse a sua filha, como você gostaria que tratasse? Né? Então é importante ensinar, se fosse minha filha, eu gostaria que fosse tratada assim. Então, desde pequeno, ensina os valores que você gostaria para o seu filho para que ele faça isso. Né? Não dá para a gente continuar vivendo essa loucura que a gente está vendo hoje, achar que isso é normal. Desculpa, doutora Sandra. Diga lá. Não, e assim, da sexualidade feminina, porque nós estamos falando de menstruação. Porque essa adolescente que tem um relacionamento heterossexual, que se relaciona com um menino, que está exposta à gravidez, que está exposta às infecções sexualmente transmissíveis, nós temos que falar sobre anticoncepção, temos que falar da dupla proteção, do uso de preservativo, ensinar a usar preservativo, não ter vergonha de ter um preservativo na bolsa, você não vai ser julgada, entendeu? A prevenção é uma coisa, julgamento é outra. Porque, e ainda mais nessa fase, como a Roberta falou, que, sabe, você fala assim, vamos deixar para depois, é mais difícil. Então, todo mundo tem que estar educado para tudo, não é? É porque dá para Exatamente. concluir, Exato. Ivo e Diogo e doutora Sandra, que o adolescente ele tá com o cérebro dele mais propenso a ele ele praticar os impulsos de recompensa imediata, sem pensar nas consequências, ele está mais sensível para isso, né? Eu não vou pensar muito, eu quero agora, Ah, sim, Exatamente. tá sim. né? Exatamente, exatamente. E aí também tem isso, a mulher, né, é ela que vai engravidar, e às vezes a mulher tem vergonha de falar disso com o menino. Então é importante também que antes de se ter uma relação, se cria uma intimidade, né? Que você saiba com quem você está deitando, porque também hoje é isso, fui ali, fui aqui, fui acolá, e de repente você está grávida e você não sabe nem quem é o pai, né? Então é É. uma questão de você realmente ensinar para sua filha, né, a se respeitar, né, e até onde pode e até onde não pode. Até onde não pode, até onde você não está gostando mais. E a gente lembrar que os adolescentes, eles se apaixonam com uma facilidade, né? É o grande amor da minha vida. É. Depois, não é? Depois de Dá 10 dias depois. 10 dias depois, não é? E o que acontece, a gente explicar que não é para parar a pílula porque terminou aquele namoro. Sabe, a gente tem que ir explicando essas coisas, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso aí. Porque aí que vem, inclusive, muita gravidez inesperada por causa disso. Porque eu terminei o amor, o grande amor da minha vida, só que depois de uma semana eles voltam, vão ter relação, ela está sem proteção, esqueceram a camisinha, esqueceram tudo e engravida, né?
Então, toda essa orientação, esse passo a passo é muito importante. E a gente fazendo, isso não é do dia para a noite, é em casa com toda a calma, são em várias consultas, seguindo aquela adolescente, vendo como ela está indo, o que está acontecendo, né? Não tem passe de mágica. E entender que ela precisa de apoio, né, doutora Sandra? Acho que esse é um ponto muito importante, porque o que os pais, cuidadores estão vendo aí não é um tipo de defeito, não é um tipo de problema. É uma genética sendo construída, né? Um cérebro se adaptando, aprendendo, evoluindo, maturando. Né? E, de novo, a gente esquece como foi na nossa época. Então, é muito importante entender, afinal de contas, sem apoio, e se o adolescente não se percebe sendo apoiado, aí sim esse tem um problema. Porque ele vai buscar esse apoio em outros lugares. Se não tem em casa, o primeiro grande cara que aparecer aí, mesmo que seja um babacão que vai ser legal, vai dar carinho, vai levar o coração. E aí ela se aproxima dele por quê? Não porque é lindo, maravilhoso, porque é o melhor cara do mundo. Porque ele deu o que não tem em casa. O apoio, a atenção, ele consegue, eu acho que em outras palavras assim, quase que se colocar no lugar, né? Ele dá ouvido para aquilo. Então os pais têm que entender isso daí, né? Essa importância. Sem isso não adianta, vai continuar caminhando para trás e pode acabar fortalecendo ou ajudando a criar um futuro que vai ser muito ruim para eles e para aquela adolescente também. Gente, estamos chegando em 1h30. Eu queria trazer uma última pergunta para vocês aqui agora, para a gente poder fechar, né, esse nosso bate-papo. Até porque eu estou com 15 pessoas no outro monitor aqui me chamando desesperadamente aqui na empresa. Se vocês pudessem deixar uma mensagem final aí para o adolescente e também para os pais, o que vocês deixariam? O que seria algo assim de bastante relevância para ouçam, pensem nisso, sabe? Maturem, durmam com isso. O que vocês trariam? Eu vou falar. Eu falaria, vive a vida mais fora das telas e busque conhecimento, entendeu? Porque ele vai te libertar. É. E Eu falaria, conhecimento é aqui no podcast Cerebrando. Oh, me ajuda, né? A gente aqui, essa E hora, 10 para as 9 da noite. conhecimento, neurociência da boa, com ainda quinta série, é só aqui no Cerebrando. Que inclusive está em 46º lugar, né? Nos mais ouvidos em saúde mental. Eu e o Diogo, a gente viu isso agora há pouco. A gente estava Do em Brasil. 49º, Parabéns! 46º. Muito legal. Mesmo com essa quinta Obrigado. série aqui. É Fala, necessária essa doutora quinta Sandra. série. É muito gaba. eu falo o seguinte: goste de você. Goste de você. Você está numa fase delicada da sua vida, né? Eu concordo com vocês, através do estudo, da educação, vocês vão gostar cada vez mais de vocês e vão ter maior chance de acertos na vida. Muito Muito bom. bom, doutora E Sandra. aí, doutor Diogo, do seu lado? Primeiramente, quero agradecer muito, Roberta, a doutora Sandra, por participar do podcast. Para nós é sempre uma honra ter vocês. Mas, com relação aos pais, nós temos que entender que os adolescentes precisam de orientação. Sempre precisam de orientação. Não achem que eles terão a maturidade para tomar decisões muito corretas o tempo todo. Não achem que eles vão ter boas influências o tempo todo, por mais que estejam na escola X, Y, Z. Não é assim que a coisa funciona. Portanto, eles precisam de vocês. Não caiam nessa histeria do adolescente de jogar o pai e a mãe para o lado, porque no passar do tempo eles vão ver o valor que o pai tem, que a mãe tem, eles vão saber disso. Então os pais precisam ter uma resiliência a essa fase. É um entendimento que haverá conflitos, mas também tem muito amor, tem muito carinho e que vocês conseguem atingir aquele adolescente de uma forma muito legal e com muita calma, muita tranquilidade, passar esse conhecimento da educação sexual. Então isso é muito legal, Ivo, e vamos lá. Muito obrigado, pessoal. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso episódio 33 da nossa temporada 4 do Cerebrando. Vocês nos encontram, como sempre, lá no
YouTube, no @celebrando, ou no nosso Instagram, no @podcastcelebrando. Obrigado, Rô, pelo seu tempo. Doutora Sandra, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente de novo. Gente, adorei, Temos mais adorei. temos mais um bate-papo daqui a algumas semanas ainda. Falaremos agora sobre gravidez. E depois eu quero puxar um outro papo para cá, que vão ser abusos. Vamos, fogo no parquinho, trazer um assunto super importante Muito aqui. bom. Trazer muita polêmica, que o brasileiro gosta de polêmica. A gente não gosta, mas a gente vai trazer essa. Quase nada. E, doutora Sandra, por favor, fique à vontade agora para passar o seu Instagram, fazer o seu merchan. Depois a gente manda para a senhora o boleto para ela pagar, mas por enquanto pode ficar à vontade aqui na divulgação. Adoro esse grupo. Eu acho importante essa conversa informal que a gente tem, e a gente fala de tanta coisa importante, né? Dos pais estarem junto com os filhos, que a gente pode estar junto com os filhos, com os nossos pais, com os nossos maridos, etc., sem ser invasivo, sem ser uma interferência na vida do outro, a gente ser uma parceria na vida do outro. O meu Instagram é doutora Sandra Alegro, tudo junto. Tá? Muito obrigada. Alegro com dois L's. Põe 10% a mais no boleto, é que a gente corrigiu aqui. Então. Real. Rô, quer fazer algum fechamento? Quer falar algo? Quero agradecer, mas muito aprendizado, né? Para além do que a gente tem de experiência, a gente entender a biologia e o que acontece no corpo vai deixando tudo mais concreto e fazendo com que a gente consiga frear as coisas com mais facilidade e criar novos padrões mais saudáveis, né? Então, é sempre muito bom estar com vocês e é sempre muito bom brincar com vocês. Dei uma de Xuxa aqui, mas já era. Boa, obrigado, gente. Nos falamos então na próxima semana. De novo, obrigado pelo carinho de vocês aí, pela posição que vocês nos colocaram entre os 46 mais ouvidos em saúde mental aqui no Brasil. Parabéns! Ficou super feliz com isso. Já que é algo super improvisado, que a gente faz só bater papo e dar risada, né? Não tem mas é nada merecido. De estúdio, é tudo feito aqui da melhor forma possível, para que a gente consiga tocar sem nenhum tipo de estresse. Tem que ser muito tranquilo isso. Obrigado, gente. De novo, a gente se vê então ou se ouve em alguns dias. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigada. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos.